Vamos junto, moçada, ver os elementos do gênero narrativo. Nós já conversamos sobre eles, né, na aula passada. Mas vamos voltar. Olha, todo gênero, todo texto narrativo, que é uma história contada, lembra? Narrar é contar. Nós temos personagens. A gente tem o personagem principal e tem os outros que compõem ali a história. Temos o espaço, que nós chamamos de cenário, que é onde acontecem os fatos que estamos contando, né? Podem ser inventados. O tempo, quando acontece? Às vezes fala que é no verão, fala que é numa tarde, fala que é de noite. Então existem os momentos aí, ó, o tempo em que as coisas acontecem. Pode falar que foi na semana seguinte, às vezes não fala, mas dá a entender que é de dia, que é de noite. Ok? Quando era criança, quando era mais velho. Então isso é indicação de tempo, de quando a história acontece. Nós falamos sobre o conflito gerador. Eu não usei esse termo, mas é esse aqui, olha, vocês já conhecem. Surge um problema. Toda história que a gente tem, um conto que faz parte do gênero narrativo, nós vamos ter na historinha um problema que surge. Porque é ele que faz a história acontecer. Você simplesmente contar uma coisa que aconteceu, você só tem interesse em contar alguma coisa sua, por exemplo, para alguém, quando tem um momento engraçado, uma situação que era um problema e você resolveu, não é? Então, tem um tchan na história. Então, toda história tem um tchan, tem tchananã. Pois é, esse é o nosso fato gerador, é o nosso conflito gerador, é o problema da história, ok? E tem aquele momento assim, e aí, vai resolver agora, não vai? O que vai acontecer? O personagem vai se dar bem, não vai? O que vai acontecer? Que é o momento mais decisivo do problema. Na hora de resolver o problema, tem aquele momento mais decisivo, né? Mais emocionante na história. É o que a gente chama de clímax, tá? Estamos dando nome aos bois aqui, dando os nomes corretos para os termos dos elementos da narrativa que a gente já apresentou na aula anterior. E no final, nós temos um desfecho, que é o fim da história. Como que ela termina? Final feliz? Final triste? Tem sequência? Dá para inventar outra história a partir desse final? Como é que é? Deu certo? Resolveu o problema de modo positivo? Não resolveu? Ficou todo mundo triste? Aí aprender alguma coisa com a não solução do problema? Tá? Então tem que, quando a gente pensa em todos esses detalhes antes de fazer uma história, porque a gente também tem que escrever uma história, às vezes, quando a gente tem que fazer aula de redação, por exemplo, produção de texto, a gente não precisa pensar na história. Se você seguir isso aqui, você consegue construir a história que você quiser, desde que você, antes de começar a escrever a sua história, pensa, quem vai ser seu personagem principal? Quem vai fazer parte dessa história junto com ele? Aonde as coisas vão acontecer? Quando? Qual vai ser o meu problema aí? A parte mais emocionante da solução do problema. E no final, vamos conseguir resolver o problema ou não? Viu só? Tá pronta a história se você conseguir identificar todos esses elementos. Joinha? Vou aproveitar o texto que está no quadro para já irmos trabalhando as palavras de sílaba complexa. Consoante, consoante e vogal. Lembram? Então, com a letra L. Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U, cara de tatu. E o resto são as consoantes. Então, consoantes com a letra L, nós vamos ter aqui, olha, B, L, C, L, D, L, tem gente? Não conheço não. F, L, G, L, P, L, né? Então, essas são as sílabas que nós vamos trabalhar com consoante, consoante, vogal. Blá, blé, bli, bló, blu. Clá, clé, cli, cló, clu. Flá, flé, fli, fló, flu. Blá, blé, bli, gló, blu. Plá, clé, cli, cló, clu. Beleza? Então vamos pensar. Consoante, consoante com a letra L, tá? Então aqui, temos a letra L na segunda consoante. E a gente pode alterar com a vogal. Vamos aproveitar esse texto e conseguir identificar palavras que tenham o L com sílaba complexa? Vamos ver? Olha, elementos do gênero narrativo. E aí tudo bem. Personagens, principal. Aqui tá com o R, também no serve. Outros, com R de novo. Espaço onde acontece. Tempo, quando acontece. Conflito.
Conflito. Achei uma sílaba complexa com a letra L, consoante, consoante e vogal, sendo que uma das consoantes é a letra L, viu? Conflito gerador. Surge um problema. Aqui tem o R, mas aqui tem o L. Olha lá, ó. Problema. Qual é o problema central? Aqui tem R também, ó. Não é esse que a gente quer hoje, não. Olha aqui essa palavra, ó. Clímax. CL, viu? Momento decisivo para a solução do problema. Há o problema aqui de novo, com BL. Desfecho, quando termina a história. Muito bem, então conseguimos identificar, olha, conflito, clímax, problema, problema, problema. Problemada danada, né, gente? A gente conseguir guardar isso tudo. Mas, ó, tem que fazer exercício para guardar, hein? Tá bom? Muito bem. Vamos, então, verificar como que a gente consegue escrever um texto sem repetir muitas palavras? Muito bem, meninos. Seguindo, então, os elementos da narrativa, ó, os personagens, espaço, tempo, conflito gerador, clímax e desfecho, eu construí uma história, um texto narrativo e coloquei aqui no quadro para a gente perceber a necessidade que a gente precisa desenvolver na escrita para não se repetir muitas as palavras, ok? Então, olha só, quando a gente começa um texto narrativo, a gente tem que lembrar de parágrafo, né? Eu vou ler o texto e depois a gente vai conversar sobre ele juntos. Cris era uma menina muito tímida e morria de vergonha de conversar com outras crianças. Na pracinha perto da casa da Cris, Cris estava sempre brincando sozinha. Mas Cris estava crescendo e, logo, teria que ir para a escola. Ir para a escola deixava Cris muito nervosa. A mãe da Cris dizia para Cris não se preocupar tanto com a ida de Cris para a escola, porque conviver com outras crianças seria bom. No primeiro dia de aula, Cris estava paralisada no portão ao lado da mãe da Cris, quando de repente Júlia chegou perto, se apresentou, pegou Cris pela mão e puxou Cris para brincar. E o medo de Cris sumiu. O que vocês observaram na minha história aqui? Viu quantas vezes eu repito a mesma coisa? Viu só? Quantas Cris a gente falou no texto? Não fica cansativo para o ouvido da gente? Para isso, nós temos um grupo de palavras. Nós vimos o grupo de palavras substantivos, vimos o grupo de palavras adjetivos e hoje nós vamos ver um grupo de palavras que chama-se pronome. A função desse grupo de palavras é justamente evitar repetição. Ele junta várias informações e se refere a ela com uma palavrinha só. Por exemplo, se em vez de repetir tantas vezes Cris, eu colocasse ela. Vamos ler junto e ir corrigindo? Vamos lá. Cris era uma menina muito tímida e morria de vergonha de conversar com outras crianças. Na pracinha perto da casa de Cris, olha só. Da casa da Cris. Eu não posso falar na pracinha perto da casa dela? É da casa de quem? Não é da Cris? Então, como eu já falei Cris ali, ó, eu posso substituir isso aqui, ó, por dela. Vou colocar em letra de forma para a gente identificar que aqui a gente alterou. Então, ó, vê se não ficou melhor. Na pracinha perto da casa dela, Cris. De novo. Não precisa, precisa? Vê se quando eu coloco esse dela aqui, ó, eu posso tirar esse Cris aqui que vai continuar fazendo sentido. Olha só. Na pracinha perto da casa dela, estava sempre brincando sozinha. Se eu colocar uma vírgula aqui é o suficiente, não é? Tá vendo como esse dela ajudou a melhorar a escrita dessa frase? E todo mundo conseguiu entender direitinho o que está escrito? É para isso que servem os pronomes, ó. Dela. Mas Cris estava crescendo e logo teria que ir para a escola. Será que eu posso tirar esse Cris aqui e pôr ela? O que vocês acham? Ó, mas ela estava crescendo e logo teria que ir para a escola. Ir para a escola deixava a Cris muito nervosa. Tá vendo que eu tenho aqui duas partes praticamente iguais? Ó? Ir para a escola e ir para a escola. Vê se eu colocar assim, olha, mas ela estava crescendo e logo teria que ir para a escola. Isso
dela dizia para Cris não se preocupar tanto com a ida de Cris. Vamos colocar a sua ida, não é? Vê se não vai ficar melhor em vez de ficar a ida de Cris. A sua ida. Vou colocar em maiúsculo aqui para a gente saber, ó. Viu? Porque quem é que está indo? A ida é de quem? Quem é que está fazendo isso? Não é a caminhada que a Cris vai precisar fazer? A escola, porque conviver com outras crianças seria bom. No primeiro dia de aula de Cris, no primeiro dia de aula, faltou uma vírgula aqui, hein? Cris estava paralisada no portão ao lado da mãe da Cris, ao lado da sua mãe, não é isso? Viu como essas palavrinhas ajudam o texto a ficar melhor? Ao lado da sua mãe. Quando de repente Júlia chegou perto, se apresentou, pegou Cris pela mão e puxou Cris de novo? Ah, não. Olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. E puxou-a. Tá vendo como a gente pode escrever de várias maneiras? Ó. Puxou-a. Esse A aqui, ó, está se referindo a ela, a Cris. Pegou Cris pela mão e puxou-a para brincar. E o medo de Cris sumiu. Viu como eu tirei tanto da palavrinha de Cris do texto? Vamos ler junto agora para ver como é que ficou? Cris era uma menina muito tímida e morria de vergonha de conversar com outras crianças. Na pracinha perto da casa dela, estava sempre brincando sozinha. Mas ela estava crescendo e logo teria que ir para a escola. Isso deixava Cris muito nervosa. A mãe dela dizia para Cris não se preocupar tanto com sua ida para a escola, porque conviver com outras crianças seria bom. No primeiro dia de aula, Cris estava paralisada no portão ao lado de sua mãe, quando de repente Júlia chegou perto, se apresentou, pegou Cris pela mão e puxou-a para brincar. E o medo de Cris sumiu. Muito bem, essas palavras que nós substituímos são os pronomes. São eu, ele, ela, né? Nós, vós, eles, tá? Esses são os pronomes pessoais. A gente tem que aprender a ler o texto e perceber que essas palavras estão substituindo outras, tá? Essa é a função dos pronomes. Dá uma olhada aí nas atividades de vocês, tem bastante explicação a respeito e nós vamos fazer mais exercícios complementares para a gente fixar sobre os pronomes, ok? E observem junto comigo os elementos da minha narrativa. Quem é a minha personagem principal? A Cris. Quem são os outros personagens da minha história? A mãe dela e a Júlia. Espaço. Onde isso aconteceu? Bom, aparentemente na mente da Júlia só e depois na porta da escola, né? Então a gente pode falar aqui na porta da escola. Tempo. Quando? Ela ainda era criança, mas eu não sei se é de dia, se é de tarde. Deve ser de dia, porque ela estava indo para a escola, né? Tá vendo que não tem exatamente escrito o momento, mas eu consigo perceber? Qual é o conflito gerador? O problema é que ela tinha medo de conversar com as pessoas e ela tinha que ir para a escola, e na escola ela ia encontrar com um monte de gente. Esse é o conflito gerador, é o problema. E o que acontece na hora que ela chega no portão da escola no primeiro dia? Ela fica paralisada. E aí o que acontece nesse momento? A mãe dela empurra ela começa a chorar. O que acontece? A professora fala para ela ir embora para casa? Não, chega uma coleguinha, já logo se apresenta para ela, pega ela pela mão e leva ela para brincar. O que aconteceu com o medo dela? Sumiu. Então, o nosso desfecho, como é que foi? Foi tudo jóia, né? Porque ela perdeu o medo dela e acabou indo se divertir com a coleguinha. Viu que ao resolver os elementos da narrativa, nós conseguimos fazer um texto pequeno e rapidinho? Muito bem. Outra coisa que a gente tem que perceber, os parágrafos são separados por cena. Lembra que eu já conversei isso com vocês? Quando a gente muda a cena do que a gente está escrevendo, que vem da nossa mente, a gente muda de parágrafo, tá? É assim que a gente pensa para mudar o parágrafo. Mudou a cena na sua cabeça, muda o parágrafo. Enquanto você estiver falando sobre a mesma cena, permanece no mesmo parágrafo. Porque a gente constrói o texto mentalmente com imagem. Então é essa cena que a tia está falando. A imagem que você constrói da história que você está inventando na sua mente. Por isso que você tem que pensar nela antes e organizar ela antes. Ok? Adorei a aula de hoje. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.